Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Pois bem, hoje estamos celebrando a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Nós já falamos sobre isso no ano passado, de um ponto de vista um pouco mais da doutrina católica, explicando o que isso significa e focando especificamente no Magnificat. O que é o Magnificat? É o que a gente chama de hino de Maria ao Senhor Deus. É esse trecho do versículo 46 até o 55. É um trecho muito lindo. Então, se você não conhece de um modo um pouco mais aprofundado esse trecho, sugiro que você assista ao vídeo do ano passado. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acompanhar esse vídeo. Na reflexão de hoje, eu vou tentar trazer esse texto para o nosso contexto atual, uma coisa um pouco mais prática e menos voltada para a doutrina. Primeiro de tudo, Maria acredita e Isabel também acredita. Maria é avisada por um anjo, isso não está nesse texto, mas está no Evangelho. É avisada por um anjo que a sua prima está grávida e vai apressadamente até lá. Isabel também acredita. Quem era Isabel? Era uma senhora de idade, era mais velha, e ela era estéril, ou seja, ela não poderia ter filhos. Maria era uma jovem muito novinha, virgem. Então, naquela circunstância, também não poderia estar grávida, mas estava. Foi a graça de Deus agindo na vida dessas duas mulheres. E veja só um ponto interessante aqui. Quando Maria chega na casa de Isabel, cumprimenta Isabel e não Zacarias, porque Zacarias não acreditou. Ele foi avisado por um anjo que Isabel ficaria grávida, não acreditou e passa a ficar mudo por causa disso. Por isso que Maria chega e cumprimenta Isabel. Mas veja só, 2 pontos muito interessantes e muito importantes aqui. A Pastoral, além desse canal onde eu solto esses vídeos, faz encontros semanais, encontros onde a gente conversa dos temas mais diversos da nossa fé. E nesses encontros, um ponto que eu coloco com bastante frequência é que aos olhos de Deus, todos têm igual dignidade. Isso se estende também para homens e mulheres. Homens e mulheres têm igual dignidade aos olhos de Deus. E veja como a revelação de Deus no Evangelho passa muito pelas mulheres. Aqui, o anjo se apresenta a Maria, o anjo se apresenta a Isabel, e as duas, em condições que não poderiam engravidar, engravidam. As mulheres eram vistas como segundo plano, eram vistas como pessoas muito inferiores aos homens naquela época. E Jesus faz toda uma série de aparições às mulheres. Aqui o anjo aparece para Maria, o anjo aparece para Isabel, as duas acreditam, mas o Zacarias, que também recebe o anjo, não acredita.
Quando a gente olha lá na Páscoa, lá na ressurreição do Senhor, é a Maria Madalena que vê Jesus pela primeira vez. A primeira aparição de Jesus ressuscitado é para Maria Madalena. Então as mulheres têm um papel enorme na revelação de Jesus. Um segundo ponto que eu acho muito importante trazer aqui é o discernimento da ação de Deus e das coisas da vida. Maria, quando recebe a notícia que sua prima estava grávida, vai apressadamente, veja só, Maria dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Ela vai correndo, ela não espera, ela recebeu uma notícia grandiosa, ela viu Deus agindo em sua vida e vai. Lembrem-se do que eu acabei de falar, as mulheres eram vistas como inferiores naquela época. Então, para Maria pegar e sair correndo sozinha por uma região montanhosa, isso é de uma ousadia enorme. Mas aqui não é uma ousadia insensata, é uma ousadia corajosa. A ousadia que aqueles que creem em Deus devem ter. E o discernimento se mostra também mais ao longo do texto. Porque quando recebe a notícia, vai correndo. Mas quando chega na presença da sua prima, na presença daquela que está grávida, fica lá por 3 meses. Então veja, se a gente vive sempre apressadamente, a gente perde os sinais de Deus. A gente deixa Deus para trás na nossa vida. Nós temos que ter essa sabedoria, esse discernimento de saber quando a gente deve correr apressadamente, sair correndo pela região montanhosa, se arriscar, ser corajosos em nossa fé, e quando a gente deve ter a sabedoria de parar. Maria ficou 3 meses com Isabel depois que voltou para casa. Isabel estava grávida de 6 meses. Maria fica lá 3 meses. Isabel tem o seu filho, João Batista, e aí Maria retorna para sua casa. Então acompanha todo esse final de gravidez até o nascimento de João e volta para casa. Agora vocês podem estar se perguntando, por que 3 meses? Será que foi só para completar a gravidez de Isabel? Não. Quando a gente olha lá para trás, no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, capítulo 6, a gente vê que por um tempo a Arca da Aliança fica na casa de Obed-Edom. Quando a Arca da Aliança fica lá, ela traz grandes graças, muita felicidade, muita alegria, um agir de Deus muito forte na casa da família dele. O que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era de fato uma arca, literalmente uma arca, que continha dentro as 2 pedras da lei, ou seja, as 2 tábuas da lei que traziam os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, inclusive nós temos aqui uma série de vídeos sobre os 10 mandamentos na pastoral. Agora, o que esses 3 meses de Maria representam na casa de Isabel é que ela é a nova Arca da Aliança. Como assim, Arthur? Não entendi. Veja, antes, no Antigo Testamento, a Arca da Sagrada Aliança era simplesmente uma arca material mesmo, com as 2 pedras da lei, a palavra de Deus que agia na vida do povo, e ficou 3 meses na casa desse Obed-Edom. Agora, a nova Arca da Aliança é Maria, que carrega a palavra encarnada de Deus dentro de si. E fica na casa de Isabel trazendo grandes graças para aquela família, para aquele lar, e depois retorna para sua casa. Então, 2 pontos que eu quero que vocês levem dessa reflexão. Primeiro, homens, mulheres e qualquer ser humano tem igual dignidade aos olhos de Deus, inclusive a revelação de Jesus passando fortemente pelas mulheres, passando por mulheres que eram muito fortes e que vivenciaram com muita coragem a palavra de Deus em suas vidas. Não há espaço no cristianismo, em qualquer uma das denominações cristãs, para o machismo, para a diminuição da mulher, para elevar o homem a um patamar superior e diminuir a mulher, rebaixando-a. A gente vê que existem sim pessoas que usam da própria palavra de Deus, de uma versão distorcida, deturpada da palavra de Deus, para diminuir a mulher, para colocar o homem nesse patamar superior que eu citei. Mas
novamente, isso é uma deturpação. Segundo ponto, essa coisa do discernimento. Saiba quando você deve correr, quando você deve sair apressadamente e quando você deve parar e sentir a presença de Deus e ficar um tempo ali. Não viva numa correria sem noção, uma correria que não te faz bem, nem fisicamente, nem para a sua vida espiritual, porque a gente precisa desse tempo no lento para que Deus haja no nosso espírito. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações. E até a semana que vem, mais uma reflexão sobre o Evangelho.